O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Observadores. E começamos com Miguel, esta questão do plano do Governo para a saúde foi um ato falhado? O secretário-geral do PS deixou essa acusação num fórum sobre o plano de emergência e transformação da saúde. Foi tema de um colóquio organizado pelo Partido Socialista esta manhã, na Casa do Parlamento em Lisboa, onde deixou também críticas à reorganização do sistema de emergência médica em Portugal. Já vamos ao contacto com o jornalista Miguel Pina Andrade, que esteve a acompanhar esta intervenção de José Luís Carneiro, assim que nos for possível. E vamos também falar de Luís Montenegro, que voltou hoje a defender o pacote laboral, mas ainda assim avisa, há mais vida para além desta reforma. O Primeiro-Ministro falou esta manhã na abertura da Cimeira da Indústria, promovida pelo Observador em Braga. Luís Montenegro defende o pacote laboral, nega que o banco de horas individual seja um retrocesso civilizacional, apesar dos vários protestos que tem ouvido contra a mudança da lei. Maria Rego. O Primeiro-Ministro foi recebido na Cimeira da Indústria em Braga por um grupo de 2 dezenas de manifestantes pelo pacote laboral à porta, mas foi lá dentro que a resposta surgiu. Eu fico manifestamente preocupado, não é por ter algumas pessoas à porta dos sítios onde vou a protestar em nome da sua central sindical, não é por isso. O que eu fico mais apreensivo é se nós não tivermos a capacidade todos de perceber que há algumas coisas que nós podemos fazer e que se vão traduzir em benefício de todos. Luís Montenegro demarca ainda assim que não há uma fixação no tema. Nós não temos nenhum fetiche com as leis laborais. E em matérias do pacote laboral quis desmistificar o que considera ser uma visão errada do banco de horas. Apresentada por muitos protagonistas da discussão em termos públicos como se fosse um grande retrocesso. Um retrocesso que passa por isto, passa por um empregador poder acordar com o seu trabalhador com 3 dias de antecedência, ainda por cima, com 2 horas de limite adicionais e 10 semanais, dizer, olha, tu podes trabalhar mais 2 horas hoje ou esta semana, e eu depois compenso-te daqui a 2 semanas quando a encomenda estiver pronta. Alguém acredita que isto é um retrocesso civilizacional? Luís Montenegro, num discurso de abertura na Cimeira da Indústria, organizada pelo Observador, em Braga. O resumo da jornalista Maria Rego a acompanhar a intervenção do Primeiro-Ministro nesta Cimeira da Indústria, que vai contar também agora ao início da tarde com o Ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias. Voltamos então à notícia de abertura. O secretário-geral do PS considera que o plano do Governo para a saúde foi um ato falhado. O plano de emergência e transformação da saúde foi o tema deste fórum que decorreu esta manhã na Casa do Parlamento em Lisboa. José Luís Carneiro falou no final deste colóquio sobre o plano de emergência apresentado pelo Executivo. Esta intervenção foi acompanhada pelo jornalista Miguel Pina Andrade, agora em direto neste jornal. E Miguel, José Luís Carneiro criticou este plano para a saúde, mas não só. Não, Miguel, o secretário-geral do Partido Socialista também acusa o Governo de estar a pulverizar a resposta do INEM. José Luís Carneiro queixa-se do Executivo não ter aproveitado a proposta do PS para a coordenação da emergência pré-hospitalar. Diz para Montenegro estar muito atento às intenções apresentadas que podem fragilizar ainda mais a resposta da coordenação desta resposta pré-hospitalar, que diz o secretário-geral que o PS defende que se devia capacitar a integração sistémica. Como disseste, Miguel, José Luís Carneiro falava no final do fórum sobre o plano de emergência e transformação da saúde, correu em Lisboa, na Casa do Parlamento. Este PET é um plano do Governo com 54 medidas para garantir o acesso a cuidados de saúde. O secretário-geral do PS utiliza o exemplo da redução do número das consultas nos centros de saúde do ano passado para criticar o PET e justificar que este plano foi um ato de voluntarismo sem substância.
Miguel, o José Luís Carneiro também lembra ainda que o Partido Socialista mostrou disponibilidade para participar no diálogo interpartidário para uma resposta duradoura na saúde, isto quando foi recebido pelo Presidente da República. Diz que ainda há muitas dimensões em que há possibilidade de aproximação entre as várias partes. O resumo do jornalista Miguel Pina Andrade, que esteve a acompanhar esta intervenção de José Luís Carneiro com críticas ao plano de emergência e transformação para a saúde, apresentado logo no início do primeiro governo de Luís Montenegro, mas ainda sem resultados à vista, é o que considera o secretário-geral do Partido Socialista. Seguimos agora com o Presidente da República, promulgou as alterações ao subsídio social de mobilidade. Este mecanismo que financia as viagens para os cidadãos da Madeira e dos Açores, o Presidente da República promulgou o decreto da Assembleia da República que define um novo modelo para a atribuição do subsídio social de mobilidade. Estas alterações foram aprovadas até contra a vontade do Governo da Aliança Democrática, mas António José Seguro deixou um alerta ao dizer que a eliminação do limite máximo do preço das viagens merece um cuidado exigente para não se transformar num custo demasiado elevado e também para evitar abusos por parte dos vários operadores. António José Seguro, que entretanto enviou uma mensagem de condolências para a Bélgica. Por causa do acidente desta manhã entre um autocarro escolar e um comboio que fez 4 vítimas mortais, 2 delas crianças, o Presidente da República enviou uma mensagem ao rei da Bélgica a manifestar solidariedade e apresentar condolências às famílias das vítimas. Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros já emitiu uma nota de condolências e de solidariedade para o povo belga. Entretanto, a Embaixada de Portugal, na Bélgica, disse já estar em contacto com as autoridades belgas para saber sobre o envolvimento de eventuais vítimas portuguesas. Esclarece também a Embaixada que este procedimento é normal neste tipo de acidentes, dada a dimensão da comunidade portuguesa no país, sem que se saiba ou sequer que se suspeite para já que existam portugueses envolvidos. Vão voltar à França as 2 crianças abandonadas em Alcácer do Sal. A decisão foi anunciada hoje pelo Tribunal Judicial de Setúbal. No comunicado lê-se que as autoridades judiciárias francesas decidiram colocar provisoriamente as crianças aos cuidados dos serviços de apoio social de Colmar, cidade onde residem. As condições dos familiares para acolher os 2 rapazes estão a ser avaliadas, sendo que o pai tem direito a visitas supervisionadas e controladas, enquanto a mãe se mantém detida em Portugal, no estabelecimento prisional de Tires. O Tribunal sublinha que cabe ao país de residência determinar quais as medidas de proteção e responsabilidade parental que considera adequadas. O regresso das crianças abandonadas pela mãe e o padrasto vai agora ser preparado entre as autoridades portuguesas e francesas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão acusa os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo. E prometem que nenhum ataque vai ficar sem resposta. Num comunicado na rede social X, a diplomacia iraniana qualificou os ataques ocorridos durante a noite como uma grave violação das tréguas. As Forças Armadas norte-americanas atacaram a região perto do Estreito de Hormuz contra alvos que incluíam embarcações que tentavam colocar minas e bases de lançamento de mísseis. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão denuncia o que considera serem ações agressivas paralelas às negociações mediadas pelo Paquistão. Para Teherão, as últimas 48 horas revelaram a má-fé do governo americano aos olhos do povo do Irão. E nos próximos dias, Portugal continental espera muito calor. É o que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O tempo quente vai manter-se nos próximos dias, com temperaturas a rondar os 36 graus em Lisboa. Podem chegar aos 38 em Setúbal, Évora e Santarém. A meteorologista do IPMA, Alexandra Fonseca, diz que esta é uma situação incomum para este mês. Já estamos há muitos dias nesta situação. Aliás, ontem já foi o 6º dia com temperaturas acima da média, portanto, a contar para a onda de calor, e já estamos em onda de calor em praticamente todo o território. Portanto, já não é uma situação assim tão normal, não é inédita, mas já estamos numa situação mais excepcional. Alexandra Fonseca, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê também para os próximos dias perigo de incêndio muito elevado em várias regiões de Portugal continental. Uma onda de calor que atinge um pouco toda a Europa, com destaque para países como Espanha, França, Irlanda e Reino Unido. Já vamos regressar a Braga nesta emissão especial da Rádio Observador, mas para já, Miguel, ainda outras notícias que estão a marcar a atualidade. 13 pessoas foram detidas depois de buscas da Polícia Judiciária à empresa municipal Águas de Gaia. Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção, branqueamento e abuso de poder, avançou o Correio da Manhã e confirmou, entretanto, o Observador. Também a agência Lusa, uma fonte policial, diz que o processo não tem a ver com políticos, mas sim com diretores e funcionários da empresa, bem como empresários de vários setores de atividade.